A sequência de Fibonacci é a sequência UN de números naturais definida por recorrência pelas relações. Cada termo, UN, igual à soma dos dois termos anteriores, com os dois primeiros termos iguais a 1. Os elementos da sequência de Fibonacci são chamados de números de Fibonacci. Exemplo, os 13 primeiros números de Fibonacci são 1, correspondente a 1, o 2, depois aqui o 2, que é a soma dos dois anteriores, o 3, que é a soma dos dois anteriores, e assim sucessivamente. Propriedades dos números de Fibonacci. Proposição. Dois termos consecutivos quaisquer da sequência de Fibonacci são sempre coprimos. Vamos à demonstração. Mostraremos por indução sobre N que o N mais 1 e o N são coprimos, isto é, o máximo divisor comum de o N mais 1 e o N igual a 1. De fato, para N igual a 1, nós temos que o máximo divisor comum de U2 e U1 é igual ao máximo divisor comum de U e 1, que é 1, provando a propriedade quando N igual a 1. Suponhamos agora o resultado válido para N, isto é, estamos supondo que o máximo divisor comum de o N mais 1 e o N igual a 1. Queremos provar que o máximo divisor comum de o N mais 2 e o N mais 1 é também igual a 1. Mas note que o máximo divisor comum de o N mais 2 e o N mais 1 é igual ao máximo divisor comum de o N mais 2 menos o N mais 1 e o N mais 1. Isso pelo lema de Euclides, pelo fato deste número ser múltiplo desse aqui. Então, vale a igualdade. Usando a relação de recorrência, essa diferença, o N mais 2 menos o N mais 1 é precisamente o N, e aqui nós temos, por outro lado, o N mais 1. Isso é igual a 1 pela hipótese de indução, provando assim o resultado. A seguinte proposição é um resultado muito útil em várias situações. Para todo par de números naturais NM, temos que U de N mais M é igual U de N vezes U de M mais 1, mais U de N menos 1, U de M. Demonstração. Fixado N, demonstraremos a relação por indução completa sobre M. Para M igual a 1, a relação é verdadeira, pois, pela relação de recorrência, nós temos que o N mais 1 igual ao N mais o N menos 1. Mas esse U2 vale 1 e o 1 vale 1. Isso, portanto, nos garante essa igualdade. Isso prova, então, o resultado para M igual a 1. Suponhamos agora o resultado válido para todos os índices menores ou iguais a um certo valor M. Então, para M, a relação nos diria que o N mais M é igual a o M mais 1 mais o N menos 1, o M. Para M menos 1, a relação diria que o N mais M menos 1 é igual a o N, o M, mais o N menos 1, o M menos 1. Somando membro a membro as igualdades acima, temos que essa soma daqui, pela relação de recorrência, é igual a o N mais M mais 1. Outro membro será somado da seguinte maneira. Somaremos esses dois termos e colocaremos o N em evidência. Então fica o N que multiplica o M mais 1 mais o M. Somamos esses dois termos e colocamos o N menos 1 em evidência. Fica aqui o M mais o M menos 1. Agora utilizamos a relação de recorrência, né? Isso daqui é o M mais 2, essa soma é o M mais 1. Portanto, obtemos que o N
mais m mais 1 é igual a o m mais 2, mais o n menos 1, o m mais 1, que é exatamente o que se queria provar. Lema: se m e n são naturais, tais que n divide m, então o n divide o m. A demonstração será feita por indução sobre K quando escrevemos m igual a nk. Lembre que estamos supondo que n divide m. Para K igual a 1, o resultado é trivialmente verificado, pois se K igual a 1, m igual a n e o n divide o n. Suponha agora o resultado válido para algum valor de K, isto é, o m divide o mk. Queremos provar que o m divide o mk mais 1. Agora, pela identidade que provamos anteriormente, temos que o mk mais 1 é igual a o mk mais m, isso daqui é simplesmente distributividade da multiplicação. Agora, usando a identidade anteriormente provada, isso vai ser igual a o mk menos 1, o m, mais o mk, o m mais 1. Acontece que o m divide o m, portanto, vai dividir esse produto. E pela hipótese de indução, o m divide o mk, logo divide esse produto. Portanto, o m divide o mk mais 1, provando assim o resultado. Teorema: seja o n a sequência de Fibonacci, então o máximo isocomum de o m e o n é igual a u do máximo isocomum de mn. Demonstração: podemos supor, sem perder a generalidade, que m maior ou igual a n, pelo fato de ser simétrico o papel desempenhado por nm nesta relação. Pela divisão euclidiana, podemos escrever m igual a nq mais r. Lembre que podemos supor aqui que maior do que zero. Logo, pela fórmula anteriormente provada, o m vai ser igual a o nq mais r, por causa dessa igualdade, que é igual a o nq menos 1, o r, mais o nq, o r mais 1. Como pelo lema anterior, o n divide o nq, segue-se do lema de Euclides que o máximo isocomum de o m e o n, que é igual ao máximo isocomum deste número com o n, pois esse número é precisamente o m, é igual a máximo isocomum de o nq menos 1, o r e o n, pois esse termo daqui, essa parcela, é múltipla de um n, portanto não contribui em nada para o cálculo do máximo isocomum. Como dois termos consecutivos da sequência de Fibonacci são coprimos, temos que o nq menos 1 e o nq são coprimos. Logo, o nq menos 1 e o n são coprimos, já que o n divide o nq. Consequentemente, de 1, segue-se que o máximo isocomum de o n e o m é igual ao máximo isocomum de o n e o r, já que esse termo aqui, esse fator, é primo com o n. O resultado segue-se agora considerando os restos parciais no algoritmo de Euclides aplicado aos inteiros nm, exatamente nos mesmos moldes da demonstração que fizemos de que a elevado a n menos 1 e a elevado a m menos 1, máximo isocomum,
é igual a A elevado ao máximo isocomum de NM menos 1. Corolário. Sejam M maior ou igual a N maior que 2, na sequência de Fibonacci temos que o N divide M se somente se N divide M. Demonstração. De fato, pelo teorema e lema anteriores, temos que o N divide o M, se somente se, isso é um fato geral, o máximo isocomum de o N e o M é igual ao N. Mas vimos que vale esta igualdade. Como dois termos de uma sequência de Fibonacci com índices distintos são distintos, isso vai ser equivalente a dizer que N é igual ao máximo isocomum de NM, que por sua vez é equivalente a dizer que N divide M. Exemplo. O resultado anterior nos permite estabelecer alguns critérios de divisibilidade para os termos da sequência de Fibonacci. Podemos formular a seguinte questão: quais os termos o M da sequência de Fibonacci divisíveis por 3? Para responder à questão, basta notar que o 4 igual a 3 e usar o corolário anterior. De fato, 3 divide o M, se somente se o 4 divide o M, já que o 4 é 3, se somente se 4 divide M. Exercício 1. Calcule o máximo isocomum de o N e o N mais 4. Sabemos do teorema que o máximo isocomum de o N e o N mais 4 é igual a U do máximo isocomum de N e N mais 4. Pelo lema de Euclides, podemos desprezar esse N. Isso aqui vai ser igual a U do máximo isocomum de N4. Por outro lado, o máximo isocomum de N4 é 4 se N é da forma 4K. É 1 se N é da forma 4K mais 1 ou 4K mais 3. E é 2 se N é da forma 4N mais 4K mais 2. Logo, o máximo isocomum de o N mais 4, que é igual a U do máximo isocomum de N4, é igual a o 4, que é 3, se 4 divide N. Seria este caso aqui. E vale o 1, que é 1, ou o 2, que é 1, se 4 não divide N, que seria correspondente a esses outros dois casos. Exercício 2. Mostre que 55 divide o M se somente se 10 divide M. Solução. Como o 10 é igual a 55, então, pelo corolário do teorema, 55 divide o M, se somente se o 10 divide o M, o 10 é 55, se somente se 10 divide M.